Eu acho que você... há maneiras de se discutir as coisas. Então, Talvez individualmente não seja inteligente para minha própria segurança. por exemplo. Sim. Mas a discussão... E assim, o pior é que eu acho que, em certo sentido, essa discussão não está posta. Ela foi rejeitada. Num primeiro momento eu concordo. Né? Então, daqui 10 anos pode ser que você vire o herói. Mas Agora por a exemplo, gente está discutindo. Eu vejo vários podcasts discutindo. Você está discutindo com seus alunos, entendeu? Eu acho que a reação inicial foi de rejeição. Mas depois abre-se um espaço de falar, opa, peraí. Será que foi isso mesmo? E eu acho que é aí que acontece o avanço, entendeu? eu escrevi, por exemplo, 4 artigos recentemente em que o tema girou em torno disso. Né? Então, o primeiro foi logo que aconteceu a coisa toda, né? Baseado numa frase que eu vi circular muito, principalmente entre o pessoal da militância negra, que era aquela assim, né? Se há 10 pessoas na sala, entra um nazista, ninguém levanta, tem 11, né? Aí eu falei, peraí, né? Porque tem grandes figuras importantes para o movimento negro que fizeram isso. Tem um cara lá nos Estados Unidos que convenceu mais de 300 membros do Ku Klux Klan a sair do Ku Klux Klan, porque ele justamente sentou com os caras para conversar e aí teve a oportunidade de mudar a mente deles. Né? Não, cara, mas isso aí é legal, mas teve coisa pior. Né? Teve, por exemplo, o Malcolm X, que é, né, um grande ídolo e tal para a comunidade negra e para o mundo inteiro, né? Um grande intelectual e tal. Esse cara, ele aceitou dialogar com o Partido Nazista americano. Assim, a contragosto? Sim, mas ele fez. Ele virou nazista depois daquilo? Ele discursou num encontro lá da Nação do Islã, em que os nazistas estavam sentados na primeira fileira, suástica no braço. Tem a foto. Vê a foto aí. Mostra aí a foto. Malcolm X, discursando... nazis. Vai aparecer. Aí, é. Então, assim, inclusive o título do artigo é Há 11 nazistas na sala? Né? Uma pergunta, e a foto é do próprio Malcolm X. Então, o W.E.B. Du Bois, que é... Olha lá, ó, essa foto aí, ó. Olha que foto icônica, cara. Cara de braço. Os caras... E atrás só negros, olha lá. É uma reunião da Nação do Islã. Só preto na parada e os 3 nazistas. Esse cara do meio é o Lew Rockwell, se eu não me engano. Olha lá, George Lincoln Rockwell, que era o presidente do partido. Numa reunião da Nação do Islã, velho. Pra você ver, né? Caralho, o brasileiro não tem noção que olha isso aí, velho. Né? Olha esse negócio. E esse dia aí, o Malcolm X foi o pregador lá, o palestrante da parada. Pode crer. Então, qual que era a ideia da Nação do Islã? Era o seguinte, esses caras, eles querem uma América branca. E nós queremos uma América negra. Nós lutamos pela mesma coisa, só que em sentido diametralmente oposto. Então a gente se junta a eles, divide a América em 2 e fica todo mundo feliz. Entendi, essa era o raciocínio. O Malcolm X não concordava com isso assim. Ele fez essa parada aí a contragosto. Entendi. Pressão política. Porque o Elijah Muhammad, que era o líder da Nação do Islã, ele articulou isso e, como ele era obediente, ele fez. Entendi. Ele podia não ter feito. Você fala, eu não vou. Para mim, isso não dá, eu não vou. Mas ele foi. Reclamou e tal, mas foi e fez. Já o W.E.B. Du Bois, que é o maior intelectual negro do século XX, isso aí é o primeiro negro a ter um título de doutor por Harvard em 1898, né? Em filosofia. O Du Bois foi para a Alemanha, cara, nazista, e elogiou os caras. Falou, economicamente, cara, o país tá legal, hein? Modo Thanos. Entendeu? É assim, não se tinha ainda, na época, a ideia do Holocausto. Entendi. Aconteceu com muita gente, né? Que achava que... muita gente falou isso, né? Bom, Lula, né? Ele está lutando pelo país dele, o Hitler, né? Sim. Aí daqui a pouco as notícias do Holocausto começaram a chegar depois, né? Uhum. Aí os caras falaram, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí muita gente mudou quando percebeu que o troço era um genocídio. Pode crer. Mas isso não é desculpa, porque muita gente na época percebeu que estava errado. Thomas Mann, por exemplo, o escritor, ele foge da Alemanha logo em 1938, 39, foge. E
consegue um programa de rádio lá nos Estados Unidos, tem um livro chama Ouvintes Alemães, que são os discursos de Thomas Mann contra o Hitler. Cara, 39, ele já metendo pau. Isso aí é loucura que vocês estão fazendo. O Dietrich Bonhoeffer também, um pastor protestante, né, luterano, também. Mas é que o Bonhoeffer, apesar dele ser contra desde o início, ele aceitou participar de um atentado contra o Hitler, aquele do filme Operação Valkyria, né? Ele não participou ativamente, mas nos bastidores, ele como pastor, quando esses atentados, surgiu a ideia do atentado, ele falou, putz, eu não posso participar disso que eu sou pastor, né, de um atentado para assassinar uma pessoa. Aí ele falou, não vou. Aí o cunhado dele e o irmão, que estavam nesse serviço de inteligência, eles estavam infiltrados dentro do serviço de inteligência alemão e lá dentro eles queriam implodir a coisa por dentro. E aí esses caras falam para ele, você não quer porque você acha que você é pastor e tal, e não sei o quê. Beleza, começa a mostrar foto de campo de concentração para ele. Que as fotos começaram a aparecer. Quando ele olha aquilo, ele fala, cara, então é o seguinte... Pastor fica para depois. Então, assim, é legítimo assassinar o assassino, né? Matar o genocida. E aí ele tem um livro chamado Ética, em que ele discute essas questões todas. Então, ele foi morto. Pra caralho. Foi morto por Hitler, a mando do próprio Hitler, foi enforcado. Caralho. 20 dias antes de acabar a guerra, em 45. E o Bonhoeffer, ele é um mártir, assim, do protestantismo e tal. Então, mas você vê, o Franz Jägerstätter, que é um cara do filme do Terrence Malick, Uma Vida Oculta, um filme do 2019, eu acho. Eu fui ver no cinema e depois veio a pandemia, então acho que foi 2019. Escrevi sobre ele na Gazeta também. Você imagina, um homem, um roceiro, mora no interior lá da Alemanha, da Áustria, num lugar afastado lá. Tem uma fazendinha, um vilarejo afastado. O cara cria galinha, cria bicho, tem Vida simples. Vida simples. De repente começa a chegar a notícia de que vai ter guerra e de que o Hitler tá chamando as pessoas para se alistar. Aí vão os caras lá, né, do exército, lá no vilarejo, estamos convocando os adultos, tá, para se alistar, isso aqui, blá, blá, blá. Esse cara fala, cara, essa guerra tá errada, eu não vou. Eu não vou para esse troço. E aí os caras, não, mas você não vai. Aí ele vira o proscrito, é cancelado no vilarejo, a família dele é maltratada e tal, porque ele fala, eu não vou. E os pessoal falam, você é melhor que a gente? Por que você não vai? Só você que não quer ir, não sei o que. Cara, ele não vai. E ele é morto. Fala, eu não vou. Não, mas, cara, vai lá, jura a parada lá e tal, e, entendeu? De repente você nem vai pra guerra, mas você tem que ir lá se alistar, jurar lá a bandeira, sei lá o quê. Fala, eu não vou. Ele vai a primeira vez, pro primeira convocação lá, ele vai, passa uns dias lá e tal, aí ele volta falando, eu não volto pra esse negócio. E aí os caras vão atrás dele lá, catam ele lá e matam ele. Ele Foda, morre. Né, cara? Todo mundo que parece que tem uma bússola moral acertada acaba morrendo. Então, mas veja, então o que eu tô dizendo, eu tô contando essas histórias pra gente ver assim, muita gente percebeu. Sim. O Eric Voegelin, que é um filósofo que eu amo, assim, que eu estudo desde a minha graduação em filosofia, ele é um cara que escreveu 2 livros contra a ideia de raça, ainda em 1938, acho que foram publicados os 2, que era a origem da ideia de raça e raça e Estado. Cara, os nazistas perseguiram ele teve que fugir da Alemanha, tiraram os livros tudo de circulação, arrancaram tudo, porque ele entendeu a parada lá no embrião. Esse troço tá errado, essa ideia de raça, que existe raça, que fulano... Pra você ter uma ideia, esse cara, o Eric Voegelin, ele tá na bibliografia, né, nas notas bibliográficas do Gilberto Freire no Casagrande Senzala. Pode crer, já era uma referência. Já era uma referência. A gente foi conhecer esse cara agora, mas já era referência nessa época. Trocou cartas com o Alberto Guerreiro Ramos, que foi um grande sociólogo brasileiro, negro também, que trocou cartas com ele, viveu nos Estados Unidos também e tal. Então, assim, muita gente percebeu o mal que era o nazismo desde o comecinho. Então, a ideia também de que, ele não sabia e tal, né? Tudo bem, né? Mas o próprio Du Bois, que eu estava falando sobre ele foi para a China. Apertou a mão do Mao Tse Tung, tem foto. Ele dando risada com o Mao Tse Tung. Felizão lá na China, enquanto o cara tava empilhando corpos lá. Pode crer. E o Du Bois é unanimidade entre os movimentos negros todos, como um grande intelectual e tal. Então, quer dizer,
Sabe? Então, assim, a parada não é essa. Não dá pra gente avaliar as coisas assim, entendeu? Fez discurso ao nazismo e pronto, tem que morrer. Então, assim, você teria cancelado o Du Bois, se você vivesse na época? Teria cancelado o Malcolm X? Hoje em dia, sim. Talvez tivesse, mas você hoje admira. Sim. Você admira o cara apesar disso. Né? A grande questão, mano, é que acho que o Malcolm X estava errado em ir lá. Se bem que ele estava errado em achar que, tipo... a premissa dos caras estava errada. Ser uma América toda negra, uma América toda branca. Isso tá errado. Sim. Então, assim, essa coisa divisionista da nação do Islã era errada. Sim. Né? É por isso que o Martin Luther King estava num outro espectro, né? Então ele fala, não, eu sonho com um momento em que a América, brancos e negros vão viver junto, e tranquilos e tal, beleza. Pode crer. Né? O Malcolm depois vai abandonar essa tese e tal, quando ele vai para Meca e chega lá, ele vê brancos, negros, todo mundo adorando o mesmo Alá e tal, e ele tem lá, e ele vai cultuar com aqueles caras brancos, todo mundo junto, ele fala, pô, caramba. Dá pra funcionar essa parada, Dá né? pra funcionar. Então ele volta mudo e é morto. É foda, cara. É assassinado. Conversar com você é um pouco desalentador, porque só tem tragédia na história.